todos os dias, milhares de pessoas se cruzam sem conhecer a história umas das outras. Mas o que acontece quando duas mulheres com sofrimentos semelhantes finalmente se encontram? Eu fui criada com a minha avó e tinha um vizinho da família que todas as vezes que a minha avó saía, ele abusava de mim. Conforme eu fui crescendo, essa dor dentro de mim só aumentava. Foi quando, com 16 anos, eu quis sair de casa, fui morar com um homem 15 anos mais velho que eu e voltei com um filho. Era uma escolha atrás da outra e as minhas escolhas eram baseadas na carência. Era como se eu não servia. É uma dor gritante e ao mesmo tempo silenciosa. Então, a minha história é muito parecida com a sua. Começou dentro do centro prisional da Papuda. Eu fui gerada, aprisionada. A minha mãe, ela, a convite de uma amiga, ela foi até o centro prisional da Papuda e lá ela conheceu o meu pai, né? Lá ela ficou grávida de mim. Nisso ela foi morar na casa da minha avó paterna e um familiar também me abusou sexualmente. Mas com o passar do tempo, o ódio, a mágoa, o rancor, a raiva também cresceu comigo. E novamente foi tentado o abuso. Depois de todos esses problemas, a minha mãe começou a frequentar casa de encostos. Uma casa dessa, ela encontrou uma pessoa e essa pessoa falou que eu precisava desenvolver. E foi um período que eu passei a conviver com os espíritos. Eu não só ouvia vozes, não só via vultos. Então eu os via e conversava com eles. Eu vejo que eu passei a ser propriedade das entidades, propriedade deles. Igual a você, eu me relacionei com uma pessoa e eu fiquei grávida. Eu me lembro que uma vez eu briguei com ele e eu falei para a mãe dele que eu ia matar ele. Eu ia matar ele e eu ia esquartejar ele e colocar na porta da casa dela, de tanto ódio que eu tinha. E aí, mais um fundo de poço, me envolvi com o pai dele. E foi um escândalo total. E na tentativa de ter paz, de ser feliz, eu comecei a procurar igrejas evangélicas. E comecei a frequentar, ainda estava com o avô da minha filha, e fiquei frequentando mais ou menos umas 2 semanas, e eu tive o desejo de batizar nas águas. Só que eu vi que tinha algo estranho, porque eu vesti o roupão e eu fui chamada numa sala. Quando eu subi nessa sala, tinha uns 11 pastores na sala, e eu subi com o avô da minha filha, e eles me falaram que eu não poderia batizar, porque até então não tinha contado. E eles descobriram de alguma forma, e eles me falaram que eu não podia batizar porque eu era uma pecadora. E aí eles falaram coisas horríveis para mim, e aquilo ali aumentou o ódio, a raiva, e agora não só em relação a homens, em relação às pessoas, mas agora também em relação a Deus. E eles me expulsaram da igreja. Quando uma pessoa pensa ter sido excluída até por Deus, o coração ferido passa a comandar as escolhas. Eu me lembro que eu cheguei em casa, a primeira decisão que eu tomei foi, eu falei pro avô da minha filha, junta suas coisas e some da minha vida. E eu pensei assim, agora eu vou destruir a minha vida, só que eu não vou destruir a minha vida e ficar sozinha.
eu vou destruir outras pessoas também, porque se as pessoas me destroem, me machucam, então eu também vou machucar e vou destruir. Eu comecei a me envolver com vários homens, muitos homens. Eu não tinha mais limite como ser humano, como mulher, eu já não tinha mais identidade. Então eu tentava me lavar no banheiro e eu passava o sabão, mas o sabão não limpa a sujeira da alma. O sabão não tira a dor que a gente sente na alma de se sentir um nada, um lixo. E aí começou os pensamentos de tirar a minha vida. Eu sempre passava em uma passarela. Eu ia e vinha, tinha que atravessar para passar de um setor, um bairro para o outro. Eu passava nessa passarela e essa passarela muito alta e sempre me vinha na mente, pula daqui. Eu também tinha esses pensamentos de tirar a minha própria vida. É um vazio que eu tinha e ia desaparecer, mas eu não tinha coragem de fazer. Sempre que eu passava na passarela, eu tinha, essa voz sempre latejava dentro de mim, pula daqui, ninguém te ama, sua vida acabou, nem Deus te quis. E aí eu comecei a subir e chegou um pessoal ali. E eu pensei, lá vem os crentes, porque eu odiava a Igreja Universal. E eles estavam ali e uma mulher me abordou e me entregou o Folha Universal. E aí eu peguei o jornal e essa mulher me falou uma coisa e algo e eu não me lembro. A única coisa que eu li do jornal foi: quando o Espírito da Verdade vier, ele te guiará a toda a verdade. Então, quando eu li aquilo, eu fiquei com muita raiva, porque eu ouvi dentro de mim, uma voz que me falou: você vive uma mentira. E eu fui o caminho todo para o trabalho brigando com o jornal, eu revidava, eu falava assim, não, mas eu não sou uma mentira, não. E o pessoal da condução ficou me olhando, e eu brigando com o jornal. E 2 dias depois, eu parei no meio dessa passarela. Comecei a olhar, observar os caminhões passarem. E, novamente, essa mulher estava na passarela evangelizando. E dessa vez, essa mulher, ela pegou o meu contato. E essa mulher que pegou o meu contato e me mandou uma mensagem é você, Fabiana. Aquele dia, eu peguei a Folha Universal, consagrei e falei para o Senhor, coloca aqui no meu caminho as pessoas que estão sofrendo. Eu não me esqueço desse dia, porque as únicas coisas que eu me lembro é de eu ter entrado naquele corredor da igreja, eu vi o altar e eu tive paz ali naquele momento. E aí eu passei a ir para a igreja muitas vezes por dia. Passou alguns dias, uma esposa, ela me deu o maior presente que uma pessoa pode ganhar na vida. Ela me deu a Bíblia dela e eu passei a ler. E aí eu decidi tomar o maior passo da minha vida, que foi me batizar nas águas. Eu queria minha salvação. Eu queria ter o reino de Deus dentro de mim. E chegou a Fogueira Santa. E eu comecei a fazer também o jejum de Daniel. E eu só ouvia falar toda a pregação, Espírito Santo, Espírito Santo. E eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. E aí eu pensei, eu vou subir no altar e eu vou deixar a minha vida ali. E ali eu contei a minha vida para Deus. Eu tirei a minha máscara. E realmente eu revelei para Deus quem eu era. Eu falei para Ele quem eu era. Eu falei, Deus, eu sou isso aqui, eu sou um lixo. Eu tenho mágoa, eu fui abusada, eu traí, eu destruí uma família inteira. Eu não entendia como Deus queria um lixo de vida. A verdade é que eu não entendia. Para que Ele queria um lixo de vida? O que Ele iria fazer com um lixo de vida que eu era? E dias depois, em casa, eu
peguei meu computador e eu fui assistir uma meditação do Bispo Macedo. O bispo falou para mim assim: ei, coloca o seu rosto aqui na tela. E eu peguei o meu rosto e coloquei assim, e ele: coloca aqui, olha aqui nos meus olhos. E eu olhei, e ele falou para mim assim, eu creio que foi para mim. Ele falou para mim assim: o Espírito Santo não é uma emoção, o Espírito Santo é uma certeza. E aí, naquele momento, eu tive a certeza, a ficha ali para mim caiu, eu tive a certeza. E eu ouvi, e Deus falou comigo: eu sou contigo, eu tô aqui dentro de você. E eu me lembro que eu me levantei correndo do quarto e eu saí e fui para o quintal da minha casa. Eu olhei para o céu e eu me vi tão pequena. E eu olhei para a grama do quintal e tinha uma formiguinha passando com uma folha. Eu me senti menor do que aquela formiga e eu falei: meu Deus, o Senhor está aqui dentro de mim. O Senhor existe, o Senhor está aqui dentro de mim. Depois daquele dia, não é que a minha vida mudou, não é simplesmente a minha vida mudar, o meu interior mudou. Para muitos, apenas uma passarela, mas para elas, uma ponte estendida por Deus. Mas o mais surpreendente vem agora. Nessa mesma passarela que eu fui resgatada um dia, nós também temos um fruto. Eu vou estar ligando aqui agora para ela. Oi, dona Simone, boa noite. Oi? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Nós estamos aqui. Conta um pouquinho de como a senhora foi encontrada na passarela. Olha, eu ia me suicidar, porque eu estava com uma depressão, sabe? Estava vindo do trabalho, né? Aí fui abordada pela prima Andréa, né? E recebi uma folha universal, porque eu estava afastada. E agora estou novamente na igreja, né? Recebi o Espírito Santo no dia 19/6/2023. Não tem como esquecer, né, dona Simone? Não, é uma data que não dá para esquecer. 3 histórias na mesma passarela, né? É uma ponte que Deus fez para a salvação de almas.